Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos ver uma multiplicação de uma forma diferente. Então, vou colocar aqui o primeiro exemplo. Para multiplicar 12 vezes 16, a gente pode armar a conta, ou podemos quebrar o 16 como 10 mais 6, representar o 16 como uma soma de 10 mais 6. Porque para multiplicar por 10 é facinho, é só acrescentar um zero e depois me sobra só 6 unidades. Então, 12 vezes 16 é a mesma coisa que 12 vezes 10, que dá 120. E depois eu faço 12 vezes 6, que também é rapidinho de fazer, que dá 72. Logo, eu tenho que 12 vezes 16 é a mesma coisa que 12 vezes 10 e 12 vezes 6. Né? Então, é como se eu fizesse 10 e 6 separadinho. Então, agora é simplesmente somar 120 mais 72, que dá 192. Vendo no segundo exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Se for, vou colocar aqui letra A. 12 vezes 13. Então, o que eu vou fazer? Vou quebrar o 13 como 10 mais 3. Então, vamos lá fazer a continha. Primeiro, vou fazer 12 vezes o 10, que vai dar 120. E depois, 12 vezes o outro número, que sobrou é o 3, que vai dar 36. E agora, o que nos sobra para fazer? Já que eu tenho que 12 vezes 13 é a mesma coisa que 12 vezes 10 e 12 vezes 3, então vou somar esses resultados. Então, vai ficar 120 mais 36 igual a 156. Uma forma da gente verificar se esse resultado realmente está correto é armar a continha. Então, vou colocar aqui do lado para vocês. Se eu fizer 12 vezes 13, eu tenho 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Depois, como eu vou multiplicar a dezena, então eu preciso guardar esse espacinho com mais ou com zero. E aí, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, eu vou ter 6 mais 0 dá 6, 3 mais 2 dá 5 e 1. Olha só, o mesmo resultado que a gente encontrou, ou separando, né, o 13 como 10 mais 3, ou armando a conta. Dessa forma, a gente tem que vai dar 156. Vamos fazer mais uma outra. Vamos fazer aqui a letra B. Então, se fosse 14 vezes 25, como que seria? Então, eu vou dividir aqui, né? Vou representar esse 25 como soma de 20 mais 5. E a primeira continha que eu vou fazer vai ser 14 vezes 20. Então, 14 vezes 20 é como se fosse o dobro do 14 e acrescenta o zero. Dobro do 14, 28, mas eu estou multiplicando por 20, não apenas o dobro, né? Então, vai ficar 280. Guarda essa informação. Depois, eu vou fazer 14 vezes 5. E 5 vezes 14 vai dar 70. Como eu troquei o 25 como 20 mais 5 e efetuei a multiplicação pelo 14, então o produto de 14 por 25 vai ser a primeira multiplicação, o primeiro produto aqui, 280, mais o segundo produto, 70. Somando esses dois números, nós vamos ter 350. Podemos conferir essa continha também colocando ela na vertical. Então, 14 vezes 25 vai ser 5 vezes 4,
vai dar 20. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. Guarda esse lugarzinho, porque agora a gente vai multiplicar pela dezena. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 dá 2. Então, 0. 7 mais 8 dá 15, sobe 1. E temos aqui os mesmos 350. Agora, como que seria se fosse numa divisão? Vamos pensar uma divisão de uma forma um pouquinho diferente? Então, vou trazer aqui nesse exemplo para vocês, se fosse uma divisão de uma forma diferente. Então, vou trazer aqui no exemplo. Se eu tenho 643 dividido por 30. Primeiro eu vou olhar aqui na centena, tá bom? Então, eu vou dividir esse número como se fosse 600 mais 43, tá certo? E vou fazer primeiro 600 dividido por 30. Quantas vezes o 30 cabe no 600? Fica mais fácil de fazer essa continha, esquecendo 43, né? Então, o 30 cabe no 600 20 vezes. E aí eu vou guardar essa informação. Agora me falta dividir o 43. Então, vamos colocar 43 dividido por 30. Quantas vezes o 30 cabe no 43? Então, a gente vai fazer essa análise. Vai caber apenas uma vez. Então, eu vou guardar aqui apenas uma vez. E ainda sobra um quanto? Sobra, então vou colocar uma vírgula aqui, resta 13. Então, a divisão de 643 por 30 vai ser, vamos escrever aqui, 643 dividido por 30 vai ser igual a 20 mais 1, então vou escrever aqui 21, e vai restar 13. Vamos ver aqui numa outra situação, para a gente calcular pensando nessa mesma ideia. Vamos olhar aqui na letra A. Se eu tenho 87 dividido por 8, então vamos dividir aqui o 87 por 80 mais 7. Vamos fazer a decomposição, né, do 87. 80 mais 7. Poderia olhar por ele inteiro, 87? Poderia, seria uma outra estratégia. Aí vocês vão fazer a decomposição da melhor forma como você pode enxergar 8 vezes quem que dá 80 ou 8 vezes quem que dá 87. Para isso que serve a decomposição. Eu quis escolher assim, 80 mais 7, porque primeiro vou fazer 80 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe no 80? Ah, apenas 10 vezes. Então, guarda essa informação. Depois eu vou tentar o restante. Quantas vezes o 7 cabe no 8? Quantas vezes? Nenhum inteiro. Nenhum número inteiro. Assim, a gente termina a nossa continha. Então, 87 dividido por 8 vai ser igual a 10 e tem um resto igual a 7. Então, vamos lá. Agora, na letra B, nós temos 273 dividido por 13. Vamos olhar o 13. Se eu pegar o 13 e multiplicar por 10, eu tenho 130. Tá perto ou tá longe de 273? Ah, tá um pouquinho longe, né? Dá para tentar mais um pouquinho, né? Se eu fizer 13 vezes 20, quanto que eu tenho? Vou ter 260. Já está perto do 273? Está bem perto, né? Então, eu vou pegar o 273 e vou fazer a decomposição da seguinte forma. 263 mais o que falta para 73, que é 13. E vou fazer a divisão.
Então, eu vou pegar a primeira parte da decomposição, 260 dividido por 13. Quanto que vai dar? Vai dar 20. E agora, o que sobrou? 13 dividido por 13, que vai dar 1. Então, assim, eu tenho que a divisão de 273 por 13 vai dar a soma desses dois resultados. Então, 273 dividido por 13 vai ser 20 mais 1, que vai dar 21. Posso conferir o meu resultado usando a prova real ou fazendo a divisão. Vou usar a prova real, a operação inversa, né? Qual que é a operação inversa? Então, vou fazer 21 vezes 13, que vai ter que dar o 273. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Guarda esse espacinho com o mais ou com o zero. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 2 dá 2. Somando tudo, nós temos 3, 7 e 2. Então, a gente conseguiu provar que com a operação inversa, a gente vai chegar no mesmo valor do dividendo. Como que seria a letra C? 468 dividido por 40. Então, olha só, 468 dividido por 40. O que eu posso observar aqui? Se eu pegar o 40 e multiplicar por 10, eu já vou chegar no 400. Olha que beleza. Então, já que eu vou chegar no 400, eu já poderia dividir o dividendo, fazer a decomposição do dividendo como 400 mais 68. Quem quiser e conseguiu observar, se eu fizer 40 vezes 11, vai dar 440. Ah, professora, posso fazer a decomposição como 440 mais o que sobrar, que é 28? Pode ser também, é uma outra observação, tá bom? Então, essa decomposição, vocês que vão ver a melhor forma como vocês estão enxergando esse número, 468. Então, se eu pegar 468 e fizer ele como 440 mais o que falta para 68 é 28. E vou dividir os dois por 40. Então, vamos lá. Então, vou pegar 440 e dividir por 40. Sabemos que a resposta vai dar 11. E a outra parte é 28 dividido por 40. A gente consegue algum número inteiro que vezes 40 dá 28? Não conseguimos. Então, isso significa que o resto é 28. Ou seja, quando a gente divide 468 por 40, a gente consegue 11 e resto 28. Vamos fazer a operação inversa? Como que seria essa operação inversa? Então, eu vou fazer 40 vezes 11 e depois somar com 28, que tem que dar o valor do dividendo. Então, vamos lá. 11 vezes 40. Então, esse zero eu posso guardar ele e usar no finalzinho da conta. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4 e agora abaixo zero. Como o resto é 28, vou agora somar com o 28. Então, 0 com 8 dá 8, 4 mais 2 dá 6 e 4 que sobrou. Então, esse valor é o mesmo valor do dividendo. Logo, a resposta que a gente encontrou de 468 dividido por 40 é 11, com o resto 28. Então, essa é uma outra forma da gente conseguir calcular a divisão sem fazer a conta na chave, tá bom? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários.